Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à primeira palestra, à primeira apresentação após o almoço. Aqui, o apresentador do mini-curso de agora é o professor Armando Bernoulli. Professor Armando, a exemplo do professor Roig, que eu curtamente apresentei no início, foi a primeira palestra sobre o sistema solar. É um membro sênior da casa, o Armando é pesquisador titular. Está com a gente, acho que desde 2013. 13. Armando? Isso. Então, bom, tenho certeza que ia falar alguma outra coisa, mas... Não, tá fantástico. Só passou de passagem na cabeça, se eu lembrar, depois eu falo. Armando, então, obrigado. E a palestra agora é um mini curso sobre cosmologia. Armando, a palavra é sua. Obrigado. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado, Júlio. Obrigado à comissão organizadora. Muito obrigado. Com frio na barriga sempre, não? A primeira vez é sempre muito importante. Quando o Júlio me avisou sobre a possibilidade, eu pensei que coisa poderia ser importante não só para as pessoas que estão interessadas em cosmologia, sino para os que não estão interessados em cosmologia e para aqueles que ainda não sabem que estão interessados e um dia vai vir a possibilidade de reconhecer que isso é o que realmente queriam estudar, não? Então, eu planejei a evolução do universo, não? Desde as flutuações primordiais até a formação de estruturas. E o nosso desafio é mostrar, entender, do ponto de vista como o ser humano entende as coisas, não? Racionalmente, precisa de um background, um modelo por trás, que possa descrever o universo observado. Então, o plot, a figura embaixo, são as estruturas mapeadas do universo local, nossas proximidades. Local é mais ou menos 250 megaparsecs e estão todos projetados na esfera celeste, não? E vocês observam que as estruturas não estão uniformemente distribuídas, nem nos dados, nem nas simulações. E a gente precisa saber por que isso acontece. Então, eu estou aqui para ajudar vocês nessa tarefa, tá? Só que, quando o dia em que Júlio me disse que eu estava confirmadíssimo para fazer, eu estava caminhando na rua e tinha um quiosque, e no quiosque estavam vendendo a manchete do dia, não? Será que esse cara vai tirar nosso emprego? Bom, o meu não, porque eu faço tudo para isso não dar certo para ele, não? Mas tem uma componente que ele nunca vai ter, e todos vocês têm. Alguém quer dizer qual seria essa coisa que nos diferencia agora e mais na frente? Mais ou menos, vamos por aí. Sentimento, amor. Como? Amor pelo que faz. Por exemplo, se encaixa no que eu vou comentar. Mais uma terceira e última opção? Por que vocês acham que nós nos diferenciamos dos robôs? Emoções. Eu sou concursado, eu fiz o concurso nessa sala, a prova escrita, em 2012. Vocês me tampam os olhos e eu consigo encontrar qual é a cadeira onde eu fiz a prova. Porque isso está profundamente arraigado em mim. Eu jamais vou esquecer disso. Foi aí, na segunda. A primeira eu coloquei meus livros, meu casaco, porque naquela época o ar-condicionado era outro, geladão aqui. Então tinha um casaco aí. E na segunda eu fiz a prova. 4 horas sentado. Uma beleza. Jamais vou. E vocês também, cada um tem suas próprias... O robô nunca vai ter emoções, não? As experiências que ele tem são, entre aspas, a memória que ele tem, não? O HD, o RD, o RAM, não? A memória. Mas emoções que são memória atrelado a vivências, ele não vai ter, não? Então, vamos lá. Eu pensei, então, em começar mostrando para vocês o difícil que é a vida acadêmica, não? Eu não vou aliviar para vocês, para ninguém. É complicado. Vocês têm que saber de um monte de coisas e, às vezes, não só sequencialmente, sino ao mesmo tempo. Então, a melhor analogia é o decathlon moderno, não? O cara que faz decathlon, para ele ser bom, ele tem que ser bom em essas 10 provas. Não adianta ser Vocês conhecem o Thiago Braz, não? Na época da pandemia, passava muito a vida, o dia a dia dos nossos atletas olímpicos, não? Então, ficou na minha cabeça o Darlan e o Thiago, não?
O Darlan é uma pessoa que tem uma força muscular nos braços fora do padrão porque ele tem que arremessar o peso, não? Então, o peso que ele arremessa a, sei lá, 10, 12 metros, o Thiago não vai conseguir e vice-versa. O Darlan não vai conseguir saltar com a percha, ou que Thiago Brasil salta. Não? Na nossa profissão não tem como a gente escapulir disso. A gente tem que saber física, tem que saber matemática e áreas afins. Não? Essa aí é uma frase do... Então, preparando as lectures, eu estava naquela época lendo esse aqui. Então, algumas das ideias que estão aí não são minhas, são do Richard. Não? A primeira, por exemplo, ele disse isso. Não? Sem matemática, a gente não chega em lugar nenhum. Então, se vocês não gostam de matemática, comecem a gostar. Tem jeitos de gostar das coisas, então, por favor, caprichem na matemática se vocês querem ser astrocientistas, senão não dá. Complicado. E então, eu estou assumindo que vocês sabem física geral e sabem cálculo diferencial integral e algumas outras coisinhas extras vão ser muito úteis, tá bom? As minhas 3 aulinhas eu separei disjuntamente dessa forma, em realidade estão correlacionadas, estão ligadas, uma é sequencial da outra. Mas, então, hoje vamos falar de o espaço-tempo de Minkowski e o espaço-tempo curvado. Não? Esse é um bicho-papão para quem quer estudar cosmologia, porque é o que subjace às nossas observações. Vocês já viram algo da dificuldade que isso significa nos slides do meu colega Carlos. Não? Só que ele, claro, por falta de tempo, ele não pode mostrar o que está por trás ou o que está por baixo do Friedman Robertson Walker, por exemplo. Não? Eu vou tentar sustentar isso para vocês. Como eu sei que vocês não são necessariamente versados em algumas coisas especializadas, em alguma matemática especializada, relatividade geral, por exemplo, só para fazer um parênteses. Então eu preparei a maioria de coisas, não todo, mas a maioria de coisas foi preparada em 2 níveis, tá? Um nível para as pessoas que já têm um pouco de interesse ou vão ter interesse em estudar seriamente essas coisas, então é o formalismo, que não dá para aliviar, ele é como é. E tem outra que é fenomenológica, que vai puxar seus conceitos, suas ideias, suas vivências e tomar também seus aprendizados na universidade, tá? Então eu vou trabalhar, não é fácil, então prestem atenção e se tiver dúvidas, claro que podem me perguntar. Não? O ser humano olha o céu faz milênios, não? E sempre ele quis não só observar, beleza, que bacana, sino também descrever ele. Então, a descrição mais simples foi a de círculos concêntricos, feita pelos gregos. Só que, como se costuma dizer, um dado é suficiente para estragar uma bonita teoria. Não? Então, o dado está nas órbitas observadas desde a Terra que faz o planeta Marte. E não são círculos concêntricos. Beleza? Eu vou começar com uma analogia bem pé no chão. Então, eu trouxe minha xícara, não está aí, minha xícara. Ela está tampada por cima, então eu assumo que não tem perda de calor por aqui, tá? Ela está cheia de café quente, podem imaginar que está vazia, mas vocês podem imaginar que está cheia de café quente. E vou descrever esse sistema físico, tá? Ou depois vocês, passado esse exercício, passado a aula de hoje, vocês podem se perguntar e tentar responder por que todas as... Não todas, mas a maioria de xícaras tem asa, não? Então, o ser humano chegou até aqui. Para descrever uma coisa relativamente simples como uma xícara de café, que se você deixa lá, ela vai esfriar. Então, o ser humano são séculos. Olha, a gente não está brincando, não. São séculos de aprendizado que a gente consegue deixar isso de uma forma formal, bonitinha, elegante. No caso da xícara, vamos lá. Então, tem a quantidade de calor ganho pelo ar e a quantidade de calor perdido pelo café que está quente. Não? E as quantidades que balançam a mais rápida ou mais lenta perda de calor estão nesses coeficientes aí. Tá? Beleza. Aí vem... Quem é ele? Vamos ver se reconhece.
Esse aqui é uma reprodução de 1922. Esse aqui tem 103 anos de conhecimento. E ele só fez a sistematização do que ele já tinha aprendido na universidade. Ele não é inventor disso, da termodinâmica, mas ele formula ele muito bem. Então, ele faz o quê? Ele aplica a primeira lei da termodinâmica. Que beleza! A primeira lei da termodinâmica, que eu espero que vocês tenham já tido contato no passado. Então, fazendo isso, então ele vai igualar o calor perdido pelo café quente ao calor ganho pelo ar. Isso é uma equação diferencial, é um dos 10 mimos, umas 10 figurinhas do Decathlon, não? Tem que aprender equações diferenciais, não tem como não aprender equações diferenciais. Equações diferenciais podem salvar sua vida. Está falando alguém que sabe disso, porque salvou a minha. Então, tem coisas que a gente aprende e não sabe quando vai usar. Vocês já viram esses filminhos, essa série Largados e Pelados, não? Não estou falando pelos pelados, estou falando pelos largados. Os largados são largados mesmo. Os largados são largados mesmo. Deixam ele com uma ferramenta, um isqueiro, por exemplo, ou uma faca, ou um cobertor contra mosquitos. Mas assim, o básico do básico do básico. E aí eles têm que se virar, não? Qual é a diferença? Se vocês viram mais de um, se viram um, talvez se aborreceram. Se vocês viram mais de um, você vai ver que tem uma constante dos que sobrevivem, dos que terminam o período. Eles têm informação que eles usam para sobreviver. É isso que vai fazer de vocês pessoas de sucesso. Vocês vão aprender e vocês vão usar isso na sua carreira. Tá? Então, equações diferenciais levam a essa solução. Essa é uma função, TdT, não? A temperatura do café vai diminuir exponencialmente conforme o tempo avança. Não? Então, T minúscula é o tempo e T maiúscula é a temperatura. Beleza. Vocês podem fazer mais. Vocês podem perceber que se a largura, L é a largura aqui da parede, que se é mais grosso, então ele perde calor mais lento. E se é mais fino, menos lento. Isso que está aqui na primeira da esquerda. O da direita tem a ver com o material. Então, tem alguns materiais que esfriam mais rápido, tem materiais que esfriam mais lento. Beleza. Tudo isso dá para comprovar, até e para imaginar, porque é uma coisa do nosso dia a dia. Beleza? Agora eu coloco para vocês essa figura aí. O que tem de estranho nessa figura? Aquece. Então, ninguém nunca viu um café que esfria e depois aquece. Então, essa curva verde é pegadinha. Entendeu? Certo? E agora o que está aqui, senhores, que vocês diriam, o professor colocou aí uma conclusão beleza sobre o experimento da xícara de café. Eu vou surpreender vocês. Esse aí é o nosso dia a dia. É o que a gente faz. É o que a gente faz todo dia com ela, por exemplo. Ela é minha aluna de doutorado. A gente tem modelos, já ouviram vocês hoje de manhã, a gente tem modelos, a gente não sabe exatamente se o modelo é aquele lambda CDM, não? E tem dados observacionais. E a gente tenta todo dia, se tem dados novos, para testar modelos antigos ou modelos novos. Se tem dados antigos e tem teorias novas, também dá para testar. É o nosso dia a dia. Então, não é o dia a dia do experimento da xícara, é o nosso dia a dia, é o que a gente sabe fazer de melhor, sabe? Claro que é um trabalho profissional. Isso é fácil de escrever aí em 4 linhas, 3 linhas, mas precisa de uma especialização. Vocês precisam aprender ferramentas, conhecimento, ferramentas para poder depois usar isso para a solução dos problemas, não? As tensões, por exemplo, que foram mencionadas hoje de manhã, tá? Ok. E essa frase aí está na minha tese de doutorado, não? Eu gosto muito dela. Ela diz que quando tem um fenômeno natural, qualquer que ele seja, descobrir qual é o modelo do universo ou descobrir como é que um café esfria, todos esses são fenômenos naturais. A evolução do universo, a estrutura, o café que todo a gente corre atrás de saber o porquê isso acontece, como isso acontece, tá?
Beleza, vamos lá. Então, voltamos a esse exemplo aí. Como foi resolvido isso? A gente conhece a história, não? Que eu vou resumir. Tycho Brahe era um astrônomo, a profissão dele é astrônomo real. De onde? Do reinado da Dinamarca. O rei da Dinamarca, astutamente, ele tinha uma ilha dedicada a observações astronômicas. Daí o nome da ilha. E ele tinha um astrônomo aí. E o astrônomo fazia observações. Nada do que a gente conhece agora como história da astronomia teria acontecido da forma como aconteceu se Tycho Brahe não fosse um excelente observador. Mas ele tinha só a metade da laranja. Precisava da outra metade para fechar. Ele não era bom em matemática. Aí o que ele fez? Ele mandou colocar uma... Isso é verdade, está escrito aqui. Está escrito aqui. Essa é a biografia de alguns astrônomos famosos, entre eles a de Kepler. O Tycho Brahe colocou um aviso na universidade, isso não me lembro do nome, na Alemanha, precisa-se de matemático. Aí, o cartaz deve ter sido visto por várias pessoas, mas quem topou ir lá foi o Johannes. Aí Johannes foi lá, de que se trata? Então, a dinâmica foi a seguinte. Você vai chegar aqui 8 da manhã até as 5 da tarde e esses são os dados, mas você não sai dessa sala com esses dados. Aí você calcula, você quer. E qual é o meu trabalho? Teu trabalho é provar meu modelo. Qual era o modelo de Tycho Brahe? Tycho Brahe tinha um modelo na cabeça, que era um modelo mixto, não era nem geocêntrico, nem heliocêntrico, era um mix. Os planetas orbitam em torno do Sol, mas o Sol orbita em torno da Terra. Ele queria provar isso, ele queria provar que esse modelo produzia a órbita de Marte. Beleza. E o Johannes era pago para mostrar isso. Só que, final da história, na verdade, faleceu um ano e pouco depois de ter assumido o trabalho, o emprego. Faleceu Tycho Brahe e a viúva não sabia o que fazer com os dados, deu de presente para Johannes e ele levou para casa. E aí ele descobriu as famosas 3 leis de Kepler, que hoje de manhã o Fernando perguntou e todos conhecem, não? Então não vamos exagerar. Mas aqui no livro dá uma pista de como, se você sabe matemática, ainda que você sabe matemáticas, mas você nunca viram o filme. Qual filme? O filme das elipses. Não é tão fácil passar de um círculo. Então aqui diz que parece que, mas isso é uma especulação, o Johannes viu, estava tentando encontrar qual é a forma apropriada da órbita, viu um ovo por aí, então a coisa ovalada, o perfil ovalado do ovo, deu a ele a primeira indicação. Mas isso não foi imediato, porque ainda nesse caso ele assumia que o centro de movimento estava no centro da curva oval. Depois, quando ele tirou, aí que deu tudo certo, não? Aí, o resto da história vocês conhecem. E se estão interessados, Los Sonámbulos é uma ótima pedida, tá? Vamos lá. Um segundo exemplo. Esse senhor aí é Urbain Le Verrier. Ele sabia mecânica clássica, sabia estudar estabilidade, investigou então a órbita de Urano e, como não batia com o esperado, Neptuno descobriu. A forma de descobrir também não foi imediata, não? Ele pediu a alguns astrônomos de algum observatório, não ligaram para ele, pediu para um segundo observatório que se ligaram, não? Eu acho que primeiro pediu aos franceses, não ligaram para ele, depois, por causa da nacionalidade, depois pediu, quem descobriu finalmente foram ingleses, não? Mas isso traz uma consequência. Isso traz uma consequência interessante, não? É a primeira vez que o ser humano inventa matéria escura para poder reproduzir dados, não? Se inventa algo que não existe com a esperança. No caso não era necessário, na verdade, porque a perturbação da órbita devido a outro planeta foi suficiente, não? Mas no caso de a precessão do período de Mercúrio não dá certo porque por outro motivo que vou explicar já. Então, séculos de avanço do conhecimento científico nos mostram que o modelo de teoria entra em crise e duas coisas que o ser humano sabe fazer muito bem, não? Ou muda de teoria, o que é bem difícil, não? Porque desfazer-se uma teoria bem arraigada é difícil, não?
ou muda partes dela de modo a satisfazer as observações. O modelo geocêntrico entrou em crise por causa de quê? Do movimento retrógrado do Marte. Mas aí Kepler resolveu parcialmente, explica entre aspas, porque na verdade quem explica isso é Newton. A explicação completa vem com Newton. A gente sabe como se move, mas também sabe por que se move. A gente precisa das duas coisas. Só que acabei tirando, talvez está em outros slides, mas eu vou falar agora. As perguntas que começam por quê são as mais difíceis. É bem difícil responder uma pergunta por quê. Por exemplo, um exemplo rápido. A força de atração gravitacional é inversa à distância ao quadrado. Mas por que ao quadrado? Por que não ao cubo? Por que não a 1.5 em vez de 2 o expoente? Por quê? Essa resposta não tem cabimento aqui. O que a gente sabe é estudar o que acontece se fosse ao meio ou ao cubo. Não teria sistema solar, não teria órbitas estáveis. Colapsa. Os potenciais gravitacionais que podem gerar movimento de estabilidade, esses matemáticos estudaram muito. São dois, o tipo kepleriano, não? 1 sobre R, potencial gravitacional, ou ao quadrático, no tipo massa-mola. Não tem outro, os estáveis, tá? Saúde. Então, só que a mecânica newtoniana também encontrou seu gargalo, não? À medida que as observações aumentam, os dados são mais abundantes e mais precisos, e aí que isso às vezes coloca em xaque mate as teorias. Já passou um vídeo? Hã? Pronto. Então, numa visão 20 também? Não, nem me apertei, desculpa. Então, tem esses 3 probleminhas aí que geraram a insatisfação com a mecânica newtoniana e provocaram o surgimento da relatividade geral. Então, essa aqui é uma piada, não? O tempo é absoluto na mecânica newtoniana, é correto, o tempo relativo, e esse cara que é um marxista conhecido, não? É o inventor do marxismo, perdão, que o tempo foi inventado pelas companhias que queriam vender mais. Beleza. Então, é possível comparar mecânica newtoniana, relatividade especial, relatividade geral. E tudo a partir de diagramas espaço-tempo. Então, tem 2 formas de apresentar. A forma formal, tradicional, que eu estava anunciando lá atrás. Os conhecimentos, anunciá-los formalmente, com dedução completa, correta, e tem a fenomenológico. Então, eu vou adoptar com vocês muito desse fenomenologismo que está aqui. Então, quando a gente quer descrever, quando a gente vai sair da mecânica newtoniana para a relatividade especial, então não existe mais espaço e tempo separado, é uma entidade só. Então, quem vai fazer, às vezes, medidas de distância, não vai ter mais sentido fazer medidas de distância tridimensional, agora são medidas de distância no espaço e tempo. E aí que faz, a vez de informar o comportamento dos móveis, é o cone de luz. Então, o cone de luz é no futuro e o cone de luz no passado. Os objetos, o espaço-tempo, ao final das contas, é o conjunto de todos esses eventos, ou seja, todos esses pontos que acontecem no espaço-tempo. Uma partícula em movimento uniforme é representada aí como uma linha reta. Uma partícula que está acelerada, então necessariamente ela vai ser curva, tá? E então, movimento curvo vai implicar em que é um movimento acelerado. Beleza. Então aí tem uma pegadinha, não? Qual dos objetos está viajando a mais velocidade? A verde ou a lilás? Qual dos objetos está viajando a mais velocidade? A verde ou a lilás? A verde escrita com lilás ou a lilás? Bom, tá, então, tudo bem. Assuma que está tudo escrito em cor pretinho, não? Então, a mais inclinada está mais viajando, é um móvel que viaja a mais velocidade. Então, a curva verde representa um móvel a mais velocidade que o móvel viajando a velocidade lilás.
Então, Minkowski é mais ou menos assim. Vocês têm uma grade e em cada esquina dessa grade vocês vão ter uma régua e um relógio. Em cada esquina. E é assim, tudo bonitinho, tudo uniforme. Esse é o sustento, essa é a base do espaço-tempo da relatividade especial, espaço-tempo de Minkowski, beleza? E essa formulinha que está aqui em cima, então, de novo, formalmente, ela representa a forma como a gente matematicamente descreve esse espaço-tempo. Mas vocês não precisam decorar a fórmula, basta lembrar-se que se trata de um gradeado e em cada esquina vocês têm a possibilidade de fazer medidas de distância e medidas temporais, tá? Beleza. E nosso objetivo é passar desse espaço-tempo de Minkowski, tudo bonitinho, tudo quadriculado, tudo certinho, a um espaço mais bagunçado, devido à presença de matéria, não? De massas. Ok. Então, aí para fazer isso, precisamos de conteúdo. Vamos lá. Então, o espaço-tempo de Minkowski pode descrever campos gravitacionais? Não. E isso por quê? Porque a resposta a essa última pergunta é que sim, a gravidade é uma força especial. Por que é uma força especial? Das 4 forças conhecidas na natureza, não? A força forte, a força fraca, que são coisas atômicas, subatômicas, a eletromagnética e a gravitacional, as 3 primeiras dependem do conteúdo, dependem de que partícula se trata e um contexto depende da escala. A gravitacional não depende de nada, não depende de que é feito o objeto, basta que ele tenha massa, não? Porque se ele existe, tem massa, e não interessa se ele, de que material ele é feito. Então, a força gravitacional é de todas formas, de qualquer forma, ele é diferente das outras. Então, isso faz uma diferença na hora que eu tenho queda livre. Numa queda livre, vai acontecer que a grade do espaço-tempo, que é determinada pelos móveis em queda livre, ele vai se apresentar dessa forma, não? Tenho 2 particulinhas aqui, e aqui talvez em 2 metros de altura não vou perceber, mas com alguns metros eu vou perceber que elas vão fazer esse percurso que está aí. Elas vão diretamente para o centro da Terra. Isso quer dizer que, se eu quero descrever esse gradeado usando partículas livres, esse gradeado vai ter que ser torcido. Não pode ser um gradeado como o de Minkowski. Tá? Isso faz toda a diferença, então, para concluir a primeira conclusão. Nem o espaço-tempo de Minkowski, nem a teoria da relatividade especial podem ser descritas por partículas aceleradas. Então, uma partícula que cai é uma partícula acelerada porque a gravitação está caindo com G, tá? Com aceleração G. E por isso nós necessitamos sair da relatividade especial, sair do espaço-tempo de Minkowski para poder descrever campos gravitacionais. Quem nos ajuda nessa transição? Eu vou passar rapidinho por aqui. Os princípios de equivalência, na verdade, são 3. Esse é o fraco, que vocês já devem ter visto, não? Equivalente a um sistema em queda livre, uma massa que um elevador não tem contato com o exterior, é exatamente o que acontece, a mesma queda em cima da superfície da Terra. Não? Tem outra que é um pouquinho mais delicada, mais formal, é sobre o princípio de equivalência forte. Eu menciono ela porque é minha obrigação dar conteúdo, mas vocês não precisam entender 100% isso. E tem esse aqui que eu acho mais pintoresco, não? Que isso sim deveria ser parte da cultura geral de todos os seres humanos, independente se vai fazer filosofia, história, direito, que é esse que está aqui. Não? Olha só, a segunda lei de Newton fala de massa por aceleração, mas se vocês dão uma olhada, e vocês deveriam uma vez na vida dar uma olhada no princípio da matemática, que todas as bibliotecas têm, lá não fala nada de dm, ele fala de inércia, não? Então essa m é uma MI, uma massa inercial, ou seja, é a dificuldade de colocar em movimento um corpo. Por outro lado, a lei de gravitação universal, formulada pelo mesmo Newton, diz que a força é inversamente proporcional à distância quadrada proporcional às massas, mas essa massa não é massa inercial, porque não precisa mover o corpo, ele cai sozinho. Então tem um MI e um MG, que são conceitualmente diferentes, sempre foram conceitualmente diferentes, mas no vestibular vocês estão no lado esquerdo, estão no lado direito, vocês apagam. Não teríamos direito de apagar, porque eles não são a mesma coisa. Mas a natureza é muito boa com a gente. Eles são numericamente iguais. Embora são filosoficamente diferentes, conceitualmente diferentes, numericamente eles são iguais. Então a gente faz isso, tá? Então esse antigamente chamava esse princípio, mas não mais princípio equivalente fraco.
Então, como construímos um espaço-tempo curvo? Precisaríamos de, foi mencionado hoje de manhã, precisaríamos de geometria diferencial. Isso não é fácil de aprender, não é meu objetivo que vocês aprendam. Só avisar vocês que se vocês vão aprender relatividade geral, então vocês vão necessariamente usar conceitos de geometria diferencial. Beleza. Mas tem outra forma, sem precisar tão rápido, tão fortemente de geometria diferencial, é entender como funciona, se entenderam como funcionam os eventos no espaço-tempo de Minkowski, então é possível fazer a transposição ao espaço-tempo curvo. Não? Então, em princípio, isso é feito com a ajuda de uma métrica. Não? A métrica é aquela formulinha que vai me permitir fazer medidas não de espaço, não de tempo, sino espaço-temporais. Beleza. Então, o espaço-tempo de Minkowski é assim e o espaço-tempo curvo é assim. Tá? Tudo torto. Beleza? A métrica do espaço-tempo, ela é definida localmente. E isso Armando, e isso o que ajuda a gente? Na verdade, complica, não? Complica um pouco, porque todas as equações diferenciais são definidas para intervalos pequenos, ou de espaço ou de tempo. Não existe uma equação diferencial global. Então, tudo o que vocês conhecem como equações diferenciais, por natureza, por construção, são coisas locais. Então, a métrica também é uma coisa local. E como vocês extrapolam isso quando vocês querem falar do princípio de... Como chama? O princípio que falou hoje de manhã o Carlos? Como se chama o princípio que chamou hoje Carlos? Hã? Isso, princípio, obrigado. Então, o princípio cosmológico, ele abrange escalas enormes. Então, como é que eu vou aplicar coisas locais a coisas enormes? Então, a resposta está aqui. Não? Eu posso sempre, e isso a geometria diferencial ajuda, então, eu posso sempre fazer a pedaços, piecewise, posso ir estendendo. Isso está bem formalizado, é possível de ser feito, não necessariamente fácil, depende da métrica, mas é possível de ser formalizado e estendido. Então, eu posso estender tudo isso a qualquer comprimento espaço-temporal. Por último, a quarta parte do formalismo de um espaço-tempo curvo é que as partículas em queda livre são as que vão determinar como se comporta a métrica. Mas ela também pode ser substituída, alguns autores substituem pelo princípio de equivalência. Essa aqui, acabei de responder para um pouco de tempo, essa figura faz sentido então porque eu posso estender localmente espaço-tempo. Então, como passo do espaço-tempo Minkowski ao espaço-tempo curvo? Poisson. O segredo está em Poisson. Então, é mais importante que força gravitacional é potencial gravitacional. E Poisson ajuda nisso. Não? Então, eu posso resolver a equação de Poisson. Dado uma distribuição de matéria, eu posso resolver a equação de Poisson, encontrar o campo gravitacional e isso vai me ajudar a resolver o problema do espaço-tempo curvo. Vocês podem fazer isso, como todo mundo tem calculadora, calcular na computadora, então é possível fazer, dada uma distribuição de massa, é possível resolver a equação de Poisson para essa distribuição de massa. Então, isso aqui é realmente possível, tá? Então, formalmente, como é que se construi um espaço-tempo curvo? Então, partimos do conceito de potencial gravitacional, em teoria newtoniana, formulo uma lei universal, eu já sei que, de alguma forma, a informação contida na métrica ela vai estar modulada pela distribuição de matéria. Não? Lembre-se, a equação de Poisson era, dada a distribuição de matéria, eu consigo saber qual é o campo gravitacional. A ideia aqui é a mesma. Não? Eu sei qual é o fluido, qual é o conteúdo do universo, está aqui desse lado, então de alguma forma eu vou conseguir saber qual é o campo gravitacional que é gerado por essa distribuição de matéria. Isso é feito com equações e com calma, não? Um semestre de contas, mais ou menos, se chama relatividade geral. E ao final das contas, aqui está embutida a primeira lei da termodinâmica, por exemplo, mais conhecida como o princípio de conservação da energia, não? Só que está generalizada aí para espaços-tempos curvos. Ao final das contas, então, G é um ente geométrico que está associado à geometria, beleza? Mas, por outro lado, no lado direito, eu tinha conteúdo, matéria e energia. Então, a ideia de Einstein foi o quê? Juntar o útil ao agradável. Ele disse, nada. Ele disse, o Einstein pensou,
a matéria vai me gerar o campo. E então o campo vai me dizer como se move essa matéria. Beleza. Então ele formulou essa é a famosa equação de Einstein. A origem é essa mesma que estou comentando para vocês. Só que isso pode ser visto de forma mais geométrica, mais pé no chão. Como assim, Armando? Então, esse senhor aí se chama Bernard Riemann. Ele formulou a geometria de espaços n-dimensionais, mas com curvatura positiva, espaços curvados positivamente. E ele inventou uma coisa bem legal que até agora se usa para entender a relatividade geral. Ele inventou o transporte paralelo. Como funciona isso, Armando? O transporte paralelo é bem legal. Está vendo essa setinha? Então eu parto do ponto A com uma setinha e transporto paralelamente ela. Chego a B e transporto paralelamente ela e chego aqui, perdão, e transporto paralelamente e chego aqui. Se a inicial e a final não coincidem, então essa superfície não é plana. Assim de simples. Não? Isso é possível de ser feito, claro, esse aqui um exemplinho, mas é possível de ser feito de forma bem geral. Então Riemann inventou esse cálculo e esse cálculo está codificado nessa entidade aí que se chama tensor de Riemann. Beleza? E aí ele diz mais, não? Se todas as componentes são nulas, então se trata de uma variedade plana. Em duas dimensões, um exemplinho clássico é esse aqui, não? Espaço curvado positivamente, espaço curvado negativamente e espaço plano. Beleza. Einstein pegou essa ideia, não? Ou seja, o tensor de Riemann foi adoptado por Einstein, mas uma versão de índices contraídos, e essa é a equação de Einstein. Beleza. Então, vamos chegando à métrica do espaço-tempo. O primeiro chute é, por que não colocar aqui, na parte que modifica o espaço, já que tem campo gravitacional? Então, mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa seria devido à massa, e quando não tem massa, então ele não está, é zero, certo? Foi o que foi feito pelo mesmo Einstein. Já foi mencionado aqui, vocês talvez já leram a história, não? O eclipse de Sobral de 1919 não foi o primeiro onde os astrônomos procuraram desvio gravitacional. Em 1914 teve em Passa Quatro, mas choveu, onde também a intenção era medir desvio gravitacional. Só que naquela época o Einstein tinha feito esta versão aqui. Ele não tinha incluído nada aqui. Ele só incluiu aqui. E nesse caso, o desvio é a metade do que hoje sabemos que é. Mas, então, hoje sabemos que esse aqui é o correto. Não? Por quê? Por quê, Armando? Vamos lá. Redshift gravitacional. O efeito da gravitação sobre as partículas materiais, as partículas que têm massa, é público e notório. Mas ele também age sobre partículas que não têm massa, fótons. E como ele age, ele tira energia, não? Ele suga energia. Então, se um fóton quer escapar da Terra, ele vai perder energia e por isso ele vai ser reshiftado. Vai perder energia, a energia é inverso do comprimento de onda, então o comprimento de onda vai crescer, a frequência vai diminuir. Não? Bom, isso aqui pode ser visto com calma por vocês, os slides já coloquei lá na pasta, não? Então, um fóton que nasce azul aqui embaixo, ele depois é reshiftado por causa da ação da gravitação e ele chega a avermelhado lá em cima. Não? Isso causa esse corrimento, esse deslocamento na frequência do fóton, ele vai causar uma ação no tempo dele. A forma como o tempo transcorre na base ou no topo é diferente e é medido por esse redshift gravitacional. Então, a fórmula correta é essa aqui. E o nome disso aí é time dilation. Então, a gravitação não só afeta a parte espacial, que isso já era conhecido desde Poisson, sino que ele também afeta o andar dos relógios. O tempo vai mais devagar nas proximidades de um campo gravitacional. Isso é novidade para Newton. Isso é totalmente novidade para Newton. Isso não existe na teoria newtoniana. Dá para generalizar. Está vendo aqui? Coloquei 2gmc²R, que é o potencial gravitacional de uma carga pontual, m, a uma distância r.
dá para generalizar e colocar φ. Tá? Então é possível colocar, coloco φ, e essa então é a fórmula, é a métrica do espaço-tempo curvo. Tá? Um caso particular é quando φ tem essa cara, beleza? Ah, sim. Você pode fazer um exercício para mim? Quarta-feira você se entrega aqui um papelzinho, deixa aqui em cima da mesa com seu nome, eu vou agradecer. Você pode calcular quanto vale φ entre c quadrado na superfície da Terra, do Sol e de uma estrela de nêutrons? Pode? Obrigado, tá? Deixa aqui em cima da mesa. Então, a interpretação física, como é que eu traslado essa informação da métrica para o cone de luz? Para você também, Lucas e Milena, tá? Obrigado. Como é que eu traduzo essa informação que acabei de obter? Ainda não é conhecimento, porque vocês não interiorizaram, vocês só escutaram. Como traduzo isso para aquela coisa que você falava, Armando, lá atrás, dos cones de luz? Beleza. Está aqui. Eu posso fazer... Os fótons se movem em ds quadrado zero, tá? Essa é uma propriedade dos fótons. Então, posso fazer ds quadrado zero na métrica que acabei de mostrar no slide anterior e ter essa forma para dx a dt. Ou seja, o cone de luz se inclina quando? 2 minutos. 20 já? Pronto, estou já nos descontos. Já vou correr. Então, o cone de luz se inclina quando tem uma massa por próximo, nas vizinhanças. Se inclina pouco se está longe, se inclina muito se está perto. Beleza, igual que aqui, não? Igual que aqui, as geodésicas se juntam se eu estou perto do centro da Terra. Beleza, então um espaço-tempo curvo tem essa cara aqui, essa tem o seu nome, a primeira pessoa que encontrou foi Karl Schwarzschild, não coloquei nomes atrás para não distrair vocês, mas essa tem o seu nome, foi a primeira pessoa que encontrou. E aqui tem outra pergunta, qual é o campo gravitacional que gera esse diagrama espaço-tempo? Então, claramente aqui tem algum objeto, está vendo os cones de luz estão se torcendo aí, então aqui tem alguma coisa que está distorcendo o campo, não? Igual que aqui tem alguma coisa embaixo que está distorcendo o campo, não? Beleza. Agora chegamos ao ponto crucial. Eu não pretendo me estender muito, porque eu sei que estou em cima do tempo, mas teoria versus modelo. Chegamos àquela velha desafio dos gregos com os dados de... Se o modelo dos gregos batia com os dados de Tycho Brahe ou não. Então, as observações dizem que o universo tem um comportamento como mostrado aí. Os objetos que estão a uma certa distância estão se afastando, os objetos que estão mais longe não estão se afastando a maior velocidade. Não? Esse aqui é o diagrama de Hubble, obtido em 1929 e melhorado em 1931 com a ajuda de um colaborador, Humans. Beleza. Isso quer dizer que as linhas de campo, as linhas de universo, as world lines dos objetos no espaço-tempo de Hubble estão se abrindo. Então, é sinônimo de que os objetos estão mais longe de nós, estão viajando a mais velocidade, quer dizer que as linhas de universo desse objeto que está próximo de nós tem um comportamento, o cone de luz tem assim, mas esse que está mais longe de nós, ele tem, os cones de luz estão mais inclinados. Não? Então, uma coisa e outra tem que bater. Uma coisa e outra... A informação que eu tenho aqui, nessa figura aqui, nesse plot, é a mesma que eu tenho aqui. Tá? Objetos que estão afastados de nós se afastam e aqueles mais afastados se afastam com mais velocidade. Isso é fluxo de Hubble. Então, fluxo de Hubble é o universo em expansão. A métrica de Hubble é essa que está aqui. Então, toda a informação está nessa função que vocês conheceram hoje de manhã, se chama fator de escala. O fator de escala, então, da métrica de Robertson e Walker, é essa função que acompanha aqui a parte espacial. Bom, vocês sabem, vem aí esse A, beleza? Muito bem. Então, teoria versus modelo, a observação é essa aqui, e minha interpretação é essa métrica e esse comportamento espaço-temporal. Beleza? Agora sim, acabei. E aqui são 10 segundos por slide. Vamos fazer uma revisão do que aprendemos hoje. Então, são 5 slides. Tá bom? Vamos lá. O slide número 0 diz o quê? Diz que não adianta ter um modelo bem bacana, não? O modelo de Tycho Brahe, se ele não bate com os dados. Então, sempre vai ter um Kepler que vai encontrar o modelo certo. Então, tratem de ser o Kepler dessa situação.
beleza? Segundo, conclusão zero, não é possível construir um quadriculado de espaço-tempo, uma grade de espaço-tempo que seja global. Se tem gravitação, vai precisar que ele seja só local, porque ele vai acabar se torcendo em algum lugar. Isso quer dizer que para construir um espaço-tempo curvo, para descrever campos gravitacionais, precisa um espaço-tempo curvo. Aprendimos quem era o senhor Riemann, não? Qual é sua contribuição em toda essa história. Não? Ele fez parte do trabalho e a genialidade do Einstein foi unir o útil ao agradável. Entendemos como funciona Minkowski ou comparamos com o espaço-tempo curvo devido a um objeto massivo, tipo uma estrela. Não? Esse é o diagrama espaço-tempo nas proximidades de uma estrela. 4, aprendimos que a métrica, nesse caso, pode ser escrita dessa forma bem legal aqui, que está... Não quero acompanhar, enfim. E a coisa mais importante é o campo gravitacional φ. Tá? A coisa que mais informa sobre como o espaço-tempo se curva é o campo gravitacional φ. E por último, também aprendi, penúltimo, tem mais um, é a expansão do espaço-tempo, chamamos de fluxo de Hubble, ele é bem descrito pela métrica de Robertson e Walker. Tá? Vamos ficar por aqui. Suscrevam-se ao meu canal, não? É o que todo mundo diz, não? Tem dois... Já viram esse aqui, não? Então, essa parte aqui, não sou um robô e ele sempre faz perguntas bobas, não? Bom, eu tenho 2 perguntas para você e não são bobas. Vamos lá. Então, selecione os plots com informações sobre um espaço-tempo plano. Espaço-tempo plano. A1 é espaço-tempo plano? A2 é espaço-tempo plano? A3 é espaço-tempo plano? É o gravitational redshift, não? É devido à presença de um corpo, de uma massa. O 4 também não. O 5? O 5 sim, bravo. O 6? Sim. Bravo. O 7? O 8? O 8 tem um efeito lente gravitacional. Então, se tem lente gravitacional, não pode ser campo zero, tem campo aí. E o 9, não? Todos chegaram lá? Tá. Então, último slide. Selecione as infos sugestivas a um espaço-tempo curvo. Aqui tem uma pequena curvinha, não? Que não me saiu muito bem, mas o lilás está meio curvado. Mas essa é pegadinha porque isso pode ser aceleração simplesmente porque é um foguete e decide acelerar. Não necessariamente tem gravitação aí. Então não marquem 8. Então seria 2 a 4, 5, se para alguns é diferente de 0, 2, 4, 5, 7 e pronto. Que são os números do meu celular. Senhores, muitíssimo obrigado. Obrigado, professor Armando. Perguntas, pessoal? Pode levantar a mão. Temos um aqui. A minha pergunta é mais sobre a sua metodologia que o senhor usou para ensinar. O senhor usou uma metodologia histórica para poder contextualizar a gente do problema e tudo mais. Eu queria saber, uma pergunta mais pessoal. O senhor acha que conseguiria dar essa mesma palestra sem um contexto histórico? Difícil, não? Eu acho que não. Até porque eu mesmo, algumas das coisas que eu menciono para vocês são da minha própria experiência. Sabe? Então, a gente nunca sabe quando vai usar as coisas, não? Mas a gente sempre aprende, então tenta, se você quer passar alguma coisa para outra. Então, deixa eu contar isso rapidinho. Eu era professor lá no Peru, eu trabalhei lá há 14 anos, não? E um dia X, o decano, o diretor da faculdade, me chama e me disse: Armando, botei teu nome para um curso de como ser um melhor professor. Beleza, não? Bacana, vou aprender.
Só não sabia que eram 8 horas, 5 dias e 8 horas mesmo, 40 horas. O cara não foi embora se não cumpriu, era um cara contratado. Não? Aprendi muitas coisas, mas a coisa que mais me traz lembranças, que eu acho que ele está certo, tem coisas aí que era marketing, mas esse instrutor dizia que a forma como você, a melhor forma de passar conteúdo para outras pessoas é se conectando com as pessoas através de uma experiência pessoal. Então, uma das primeiras coisas que você dizem que deve anunciar, comentar, etc., são coisas pessoais. Aí as pessoas são tocadas. É relativamente verdadeiro. Não sei. Não sei se cheguei a tocar vocês, mas enfim. Tentei, pelo menos. Mais perguntas, pessoal? Pode levantar a mão. Não? Temos um aqui. Por favor, Giovana. Obrigada pela aula. Eu que agradeço. Eu acho que eu me perdi um pouco na parte dos tensores, quando você apresentou. Não é o tensor eletromagnético nesse caso, não, né? Então, é possível descrever um tensor eletromagnético no espaço-tempo de Minkowski. Nesse caso, ele não precisa estar no espaço-tempo curvo. Tá. Mas a tensor é um conceito bem geral e ele pode ser aplicado tanto na gravitação quanto no eletromagnetismo. Sabe? Mas então, só esclarecendo, minha intenção foi ir em 2 níveis, não? O nível das fórmulas, formalismo propriamente dito, mas a parte fenomenológica. Então, os cones de luz que descrevem o espaço-tempo curvo, eles são um fenomenológico que permitiria às pessoas entender o que está por trás de um espaço-tempo curvo. Então, o que está por trás de um espaço-tempo curvo, que é o mesmo que descreve a fórmula, mas vocês não são versados em fórmula, não todos, é que o campo gravitacional vai distorcer as geodésicas, vai distorcer a vizinhança do local ou dos locais onde estão os corpos. Tá? E isso vai afetar tanto a parte espacial como a parte temporal. Mais alguém? Por favor. Aqui mais próximo. Chego já lá. Eu queria perguntar sobre possíveis falhas e restrições desse modelo atual do espaço curvo e também sobre os livros que você tem aí, os títulos. Sim, tá bom. Faltou. Então, a relatividade geral é a base do modelo cosmológico padrão. Vocês ouviram isso hoje de manhã, e isso é verdade. Só que temos um problema, não? O universo está em expansão acelerada e nós não entendemos por quê. E a explicação mais corriqueira dentro do modelo padrão é que tem uma energia escura. Tem algum ente que tem equação de estado que parece energia, então não tem equação de estado que parece fluido, tem fluido material, equação de estado que parece energia mesmo. E sendo assim, então o universo acelera porque ele está presente. Só que a gente não sabe fisicamente o que é, e isso incomoda muito. Então, ninguém sabe se o lambda CDM é o modelo final que vai descrever o universo, ou se ele é só um modelo, assim como no passado, teve modelos que foram superando uns aos outros, a gente não sabe. O problema é aquele problema que eu mencionei lá atrás, não? Então, para você sair do lambda CDM, as pessoas já estão na zona de conforto, não? Então, sair do modelo para aprender um novo modelo resulta complicado. Então, qual é a solução meia boca? É fazer modificações ao modelo padrão e tentar ver se essas modificações reproduzem os dados ou não. Então, quais são essas modificações? São pouquíssimas. Já tentaram modelos anisotrópicos, tipo Lemaitre-Thorman-Bondi, por exemplo, mas eles não batem com os dados, não são os preferidos. E o que está mais em voga, que estudamos com essa jovem aqui, são FDR. Modelos alternativos onde a gravidade não é aquela dada pela relatividade geral, sino uma modificação dela. A modificação não pode ser muito à mão, porque aí fica um modelo muito artificial, sabe? Como quando vocês fazem alguma coisa e não dá certo, não? Então tem que ser algo mais ou menos uma extensão natural. E não tem muitos modelos, não surgiram muitas ideias. Essa é uma coisa que eu queria conversar com vocês. Olha só, aqui o ambiente acadêmico, qualquer seja a linha de pesquisa que vocês vão seguir dentro da astrofísica, vocês só vão sobreviver se vocês têm ideias científicas. Se vocês não têm ideias científicas, o negócio não vai para frente. Então vocês têm que
foi mencionado em algum momento a criatividade, vocês têm que colocar sua criatividade em movimento, porque é de ideias científicas que vive a ciência. Então, agora temos paradigmas enormes aí, as tensões que foram mencionadas, o fato de energia escura ser uma coisa que a gente não sabe fisicamente o que é, essas coisas deveriam motivar as novas gerações a pensar em soluções alternativas, né? De novo, não é fácil, claro, vocês contam com a ajuda dos seus orientadores, dos seus colegas de mais idade, mas é de boas ideias que a gente está neste meio, tá? Por favor, mais alguma pergunta? Professor, fique à vontade com o tempo, a gente está com um tempinho sobrando. Tá Tem bom. mais 15 minutos aí. Tá bom. Beleza. Boa tarde, professor. Obrigado pela apresentação. Eu que agradeço. Eu tenho duas perguntas. Por favor. A primeira é, por que os termos de tempo e espaço na métrica têm sinais diferentes? Ótimo. Posso responder essa logo. Então, é porque a geometria não é uma geometria de mais. É uma geometria de mais, menos. Ele precisa do sinal menos para isso que estava aqui atrás. Aqui. Ele precisa do mais menos para que quando o movimento do fóton seja descrito, ele seja descrito por essa quantidade aqui. Então, como ele tem mais menos, então um termo vai a outro lado, um que era menos vai a outro lado com mais, e então tirar raiz quadrada faz sentido. Porque essa quantidade aqui é velocidade. Então faz sentido que seja mais menos. A segunda pergunta é, num gráfico que tem os cones, vários cones, se eu tiver um objeto compacto no centro, esses cones vão ficar paralelo? Deixa eu ver. Por exemplo, aí, no lugar de uma estrela que tivesse um objeto mais compacto. Então, se a estrela é uniforme para a mesma distância, sim. A resposta é sim. Mas se ela não é esfericamente simétrica, tem deformações, então a resposta é não. Tá, entendi. Obrigado. Obrigado a você. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, acho que foi faltando o senhor falar dos livros que o senhor trouxe para fundamentar a sua aula. Tá Os certo, títulos. obrigado. Então, tá bom. Então, comentava para vocês que eu estava lendo esse livro de Feynman, esse é muito bom. E ele é muito severo com respeito ao uso. Então, o contexto é, ele deu palestras, alguém gravou, e o que foi gravado depois alguém tipeou e se convertiu nesse livrinho, não? Então ele deu 6 palestras, pelo menos nesse livrinho está o tipeado de 6 palestras. Então uma delas é física e matemática, não? Ele dá duro aos que não sabem matemática, diplomaticamente, claro, não? Ele não usa palavras ofensivas, mas resumidamente a frase que estava aqui no início, não? Se vocês não aprendem matemática, você vai sentir que falta algo, sabe? Tem que aprender matemática. E as outras coisas que ele mencionou, por exemplo, ele enfatiza muito bem qual é o rol hoje em dia, e olha que ele já faleceu faz um tempo, não? O rol das observações para determinar a veracidade de modelos de qualquer índole, não? Cosmológicos ou da xícara de café. Não? Com dados, você consegue fazer um bom trabalho, não? Sem dados, você não consegue. Então, a cosmologia hoje está indo bem porque tem dados e tem dados públicos. Isso é muito bom. Inclusive, os dados de surveys que foram mencionados hoje de manhã também pelo Carlos, alguns surveys, então, aí tem um período inicial de 1 ou 2 anos, onde os dados são privados, não? Para membros da colaboração, mas uma vez que passou esse tempo de carência, então esses dados são públicos e as pessoas usam eles à vontade. Né? Então depende de quê? Só ter ideias para usar esses dados. Né? Então o nosso dia a dia é isso. Né? Com dados liberados, a gente usa a nossa cabeça, nossos neurônios para produzir conhecimento. Né? Essa é a forma que o cientista se sente satisfeito. Não? Nossa participação na sociedade é essa. Não? A gente não sabe, é difícil, mas cada um de vocês tem que descobrir o que vocês gostam de fazer. Isso é mais ou menos
quase que fisiológico. Ou seja, se vocês estão fazendo uma coisa que não gostam, vocês vão sentir na pele que não gostam e vão tentar fazer outra coisa, vão procurar desculpas, não tenho tempo. Se vocês gostam, vocês vão fazer de graça e 24 horas por dia. Vão perder a fome. Como dizem as lendas, não, que acontecia com Kepler, não? Virava a noite tentando saber qual era a órbita de Marte. Então, é assim, é fisiológico mesmo. Vocês encontram o que vocês querem fazer, encontram prazer em fazer isso, então vocês vão continuar fazendo isso da menor maneira. Não adianta você, eu vou fazer outra coisa na vida, não sei o quê. Vão fazer mal. Se não está motivado para fazer isso, vão fazer mal. Só porque lá tem, sei lá, um salário melhor, essas coisas. Pode ser. Depende de cada pessoa. Não vou ser também estritamente rigoroso. Não. Mas o que deveria ser, uma sociedade deveria ter pessoas trabalhando com prazer nas coisas que eles gostam. É isso que uma sociedade vai em frente. Ou seja, se estão... O vendedor de sapatos não quer mostrar os sapatos para o cliente, aí vai pôr o cliente e como é que vai tirar o salário da pessoa? Tem que ter disposição, bom ânimo para mostrar os produtos, etc. Tem que ter esse dom, essa capacidade de fazer isso. Então, minha sugestão é essa, não corram atrás do que vocês acham que gostam, confiram, verifiquem se é isso mesmo que querem fazer e vão em frente. Né? Vão em frente. Foi mencionado hoje de manhã, por exemplo, vocês, escola, é a sua primeira, para quem é a primeira escola de inverno? Caramba. Vocês nem chutariam qual foi a minha primeira escola de inverno. Aí sim não me lembro onde estive, mas eu estava aqui, no ano 2000. No ano 2000 eu estava aqui como vocês. Eu já tinha 40 anos, não? É porque eu sou físico-matemático de profissão. Meu doutorado foi mostrar um teorema. Aí eu gostava das coisas que fazia, mas eu sabia que não era tudo o que eu queria fazer. Aí comecei a ver que existia essa possibilidade. Caramba, que legal, não? A gente tem um modelo e tem dados e pode contrastar um com o outro e dizer tal modelo sério, tal modelo não sério. Então, soube aqui na escola do ano 2000 que tinha essa possibilidade de usar dados para contrastar teorias. Pouco a pouco eu fui entrando nesse meio e fiz o concurso em 2012, não? Estou aqui desde 2013. Né? Em duas palavras, né? Brevemente. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos? Última chamada. Não. Não, mas sabe por quê? Não porque não goste. Eu acho que sou mais útil fazendo o que faço agora. Eu me sinto muito útil fazendo o que faço agora. Não sou o melhor orientador do mundo. Paciência. Mas eu tento. Todo dia eu tento. Ah, sim, e tem esse negócio também. Se você é bom esposo, você tem que perguntar à minha esposa se eu sou bom. A mim não cabe a pergunta. Se eu sou bom orientador, você tem que perguntar ao meu orientador. Esse cara é bom orientador mesmo? Bom, sem mais perguntas. Eu vou estar aqui a semana toda, então se vocês querem me encontrar por aí, a minha sala é no terceiro andar, fiquem à vontade. Muitíssimo obrigado, então.